Boa noite, irmãos e irmãs, seguidores da Associação Espírita Emissária de Jesus, amigos, irmãos e irmãs espíritas, simpatizantes da doutrina espírita. Chegando aí nosso amigo Sr. Theo, seja bem-vindo. Seu Carlos está chegando. Ana, tudo bom, Ana? Todo mundo seja bem-vindo. Então estamos aqui para mais uma palestra do mês de aniversário da nossa querida casa Emissário de Jesus, 40 anos de idade. Então estamos aqui para esse aniversário e começamos o mês com a palestra de Alexandre Júnior, né? O tema central foi Jesus. E ele falou de Jesus, o médico. Logo em seguida tivemos a nossa irmã Iracema Lins, né? Todos fizeram palestras muito interessantes, muito boas, muito enriquecedoras. Iracema Lins falou de Jesus, o psicólogo. O nosso irmão, na semana passada, Estênio Rios, falou sobre Jesus, o governador planetário. E hoje vamos encerrar com chave de ouro com o senhor Carlos Roberto, que é lá da Casa dos Espíritas de Pernambuco. E ele vem então falar para a gente sobre Jesus, o mestre dos mestres. Então vamos convidar nosso querido irmão aqui para dar nossa transmissão ao vivo. E ele que vem falar para a gente aí deixará certamente belíssimas lições e nós estaremos mais enriquecidos hoje do que quando entramos aqui, né? Então nosso querido irmão está aí. Seja bem-vindo, meu querido irmão. O senhor Carlos Roberto, que é da Casa dos Espíritos de Pernambuco, atendeu gentilmente, né, o nosso convite, né, fez aí uma brecha na sua agenda, que certamente é muito cheia, para vir aqui trazer para a gente essas lições, né, a sua palavra amiga e instrutiva, né, com muito amor, com muito carinho, com muita emoção. Tá? Então eu desejo ao irmão um grande trabalho hoje e receba os abraços fraternos de todos aqueles que fazem os emissários de Jesus. Nós estamos muito gratos pela sua presença hoje aqui. Tá? E que o irmão possa sempre voltar. Então, eu, antes de passar a palavra ao meu querido irmão, eu vou convidar todos, então, né, para a gente fazer uma prece, para a gente começar logo, porque a gente só tem 60 minutos, 59 minutos, né, seu Carlos? A gente tem para falar, então, com 50 minutos ali a gente já começa a ficar preocupado. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento e vamos pedir então a assistência espiritual. Mestre Jesus, divino amigo, homenageado nesse mês de aniversário da nossa casa de oração, amor e trabalho. Hoje teremos o nosso irmão Carlos Roberto, que vai falar sobre Jesus, o mestre dos mestres. Pedimos toda a assistência espiritual ao nosso querido irmão, que sempre é bem assistido. Mas pedimos então que a gente, por nossa parte, possa aprender e apreender as lições aqui que serão deixadas aqui para a nossa evolução e para a nossa aprendizado. Assim, Senhor, pedimos que abençoe a todos nós nesse momento, irmãos encarnados e desencarnados, e em nome da espiritualidade amiga, do nosso mentor espiritual, José de Anchieta, e toda a sua equipe espiritual, pedimos a devida permissão para declarar por iniciado esse trabalho de palestra público-doutrinária na noite de hoje, de forma virtual. Que assim seja, muita paz para todos. Então, passo a palavra ao nosso querido amigo, senhor Carlos Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade, agradecer também aos participantes, a todos que estão presentes aqui. Aproveito também para trazer um abraço fraterno dos que fazem a Casa dos Espíritas de Pernambuco. Meu abraço a todos. Hoje nós temos um tema, o tema que foi escolhido, um tema muito bom, sobre Jesus, mestre dos mestres. Inicialmente, falar da missão de Jesus, o que foi que ele veio fazer aqui na Terra? Qual foi o objetivo maior dele? Através de Deus. Jesus veio trazer
para todos nós a orientação moral e espiritual. E todos nós sabemos que Jesus falava através de parábolas. Por que parábolas? Porque naquela época, para aquelas pessoas humildes, para toda aquela população que o acompanhava, a parábola era a maneira mais fácil de se fazer a compreensão e o entendimento, com base naquela humildade, naquela bondade, naquele amor, naquela luz que ele transmitia para todos que o acompanhavam. E para todos também que estavam distantes. E nós pensamos assim, são muitas parábolas de Jesus. Não daria para que nós fôssemos comentar uma a uma. São aproximadamente mais de 30 parábolas. Mas nós escolhemos uma parábola que é muito parecida com todos nós, que é a parábola do cego que guia outro cego. Vocês acham que um cego teria como guiar outro cego? De forma alguma. Se um cego fosse guiar outro cego, ou ele cairia num barranco, ou se acidentaria, ou tombaria, não é verdade? Exatamente. Mas esse cego da parábola é aquele cego espiritual e aquele cego moral, que não teve ainda a oportunidade de aprendizagem, ainda não teve a oportunidade de compreender o sentido da mensagem. E nós devemos nos preparar, estudar, para não sermos o cego espiritual e o cego do corpo. O cego do corpo e o cego do espírito. Por quê? O que é o cego do corpo? O cego do corpo é aquele que não cuida do corpo, não procura se desligar, se desprender do corpo material, só acredita nas coisas materiais e carrega em si muitas dúvidas. Porque acontece, às vezes nós estudamos, lemos, aprendemos, nossos guias e amigos espirituais querendo nos intuir através da bondade, do amor, e encontram muita dificuldade. É por isso que às vezes eu, pesquisando, o anjo de guarda, ele é feito um pai com o filho. Ele nos acompanha de longas datas, mas os nossos pensamentos, os nossos desequilíbrios, faz com que essa ligação acabe interrompida. E nesse texto que eu lia, a pergunta era essa: o anjo de guarda, o guia espiritual, ele pode se afastar de nós? E o texto dizia que sim. Muitas vezes, como eles têm outras ocupações, outros compromissos espirituais, outras missões, eles não podem ficar presos a gente. E às vezes ele se afasta para que através da dor, do sofrimento, o espírito encarnado amadureça. Tente sair da escuridão. E o cego moral é aquele cego moral que não quer mudar os hábitos, os costumes, as atitudes, não quer se modificar. E, além disso, duvida de tudo, não acredita em nada. Só acredita no que vê, no que toca, no que pega.
E é por isso que às vezes nós vemos muito problema e muito sofrimento nas criaturas. Nós não podemos viver como cegos morais e espirituais. O espírita precisa ler, precisa pesquisar, precisa estudar para entender qual o seu papel aqui, qual a sua finalidade aqui nesse plano. Porque muitas vezes essa cegueira espiritual se dá pela falta de fé, pela falta de crença, pelo excesso de dúvidas e incertezas. Porque eu já vi pessoas que frequentam a casa espírita não acreditar. Eu não sinto nada. Eu vou frequentar, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Aí às vezes nós dizemos, mas através da prece, da sua oração, você tem um papel importante. Você está tendo a sua participação e a sua influência. Você pode colaborar com a prece, com a oração, mas, acima de tudo, colocar em prática a aprendizagem. Aquilo que se aprende, aquilo de que se estuda. Para aumentarmos essa ligação com o plano espiritual, não é simplesmente ir à casa espírita, tomar passe, assistir palestra. Não é. Não é somente isso. Nós precisamos sermos solidários com nós próprios. E a maior solidariedade que nós podemos fazer com nós próprios, atendendo a Jesus como mestre dos mestres, esperando as nossas mudanças morais, é nossa colaboração nessa transformação. É fácil? Não. Exige sacrifício? Vai exigir. Mas nós estamos preparados para as surpresas da vida? Nós não estamos. Qual é o nosso objetivo maior aqui nesse plano? É ler, estudar, mudar os nossos atos, as nossas atitudes, melhorarmos moralmente, para melhorando moralmente, melhorar espiritualmente a nossa ligação com o plano espiritual, trazendo para junto de nós não só Deus e Jesus, trazendo os bons amigos espirituais e dando a possibilidade dos nossos guias, nossos anjos protetores, entrar em sincronia através dos nossos pensamentos e sentimentos. Jesus é o mestre do mestre porque tinha moral para falar de seus atos através de tudo aquilo que ele apresentava. E é o que acontece com todos nós, quando nós vamos trabalhando moralmente, espiritualmente, nós vamos melhorando o nosso brilho espiritual. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, quando fulano vê, eu sinto uma paz. Quando eu encontro você, eu sinto uma tranquilidade. Uma certa vez eu estava aqui no bairro do Pina. Aí encontrei um amigo que estava muito perturbado com o filho e a filha. Porque queriam ter toda a liberdade, não obedecia. Digo para vocês, com toda humildade, com toda honestidade, nós conversamos quase 1 hora. Horário de trabalho, eu era para estar trabalhando, mas eu parei. Ele começou a chorar. Começou a chorar por quê? Porque quando nós, com toda humildade, com toda calma, quando nós damos um conselho, quando nós levamos luz, mensagens positivas para alguém que está precisando, a gente, além de estar prestando uma solidariedade, estamos elevando espiritualmente aquele que está muitas vezes precisando ouvir uma palavra amiga. E quantos amigos, parentes, conhecidos nossos estão precisando de uma palavra amiga? Estão precisando de uma palavra de apoio? Quantas vezes nós temos a informação, o conhecimento, o esclarecimento e guardamos para a gente? Essas informações, esses esclarecimentos,
nós temos que passá-los para frente. Passá-los como? Passá-los por quê? Porque às vezes nós podemos ajudar alguém a caminhar, a equilibrar-se, porque existem desequilíbrios em nossos corpos, em nossas mentes, em nosso espírito, que não é somente da camada de onde nós vivemos, não. Às vezes são ligações espirituais trazidas do passado. Espíritos que vivem no espaço procurando uma maneira de se aproximar. E se lhe pega fragilizado, começa a lhe influenciar, começa a lhe levar a sentimentos de tristeza, de ódio, de angústia, de depressões, e todos esses sentimentos, esses caracteres, muitas vezes nós somos complacentes com eles, porque não queremos... Vigiar, né, seu cara? Exatamente. Queremos continuar cegos espiritualmente, porque não seguimos os ensinamentos de Jesus. E pelo fato de não seguir os ensinamentos de Jesus, nós sofremos. Muitas vezes a dor, o sofrimento moral, intelectual, é consequência de nossos atos e de nossas atitudes. Quantas vezes nós somos levados pelo olhar, pelo ouvir, pelo falar? O exemplo mesmo, por que é que o piso do shopping center, das lojas, o piso é liso e brilhoso? Para você andar devagar. Porque você andando devagar, aquilo ali é uma técnica. Eu não sei se muitos sabem disso em marketing. Não sabia disso. Não, né? Mas esse é o objetivo, para que porque se você correr, quanto mais o piso liso, brilhoso, quanto mais encerado, você pode escorregar e cair. E você andando devagar e lentamente, você vai olhando as vitrines. E são nesses momentos que nós, às vezes, nós somos aguçados pela visão, nós somos aguçados pelo interesse. Quantas pessoas, quantos amigos que eu conheci, que vivem sufocados de dívidas e contas para pagar. Quantas vezes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Essa não são, se fala em crise, doença, mas essas não são as primeiras crises, não. A gente que já chegou até aqui, já vimos várias. Então, de repente, você é aguçado pelo olhar, pelo desejo, pelo impulso do consumismo. E, às vezes, esse impulso do consumismo faz com que muitas pessoas sofram, se endividem. Às vezes, a gente vê até crimes publicitários na televisão, chamando compre a prazo, vários cartões, juro sobre juro. E às vezes eu converso com algumas pessoas, você paga o seu cartão, quando eu tenho amizade mais. Rapaz, às vezes pessoas que dizem, eu estou endividado até o pescoço. Aí eu digo, mas você tem quantos cartões? Eu tenho 4 cartões. Aí diz. Eu digo, e tu faz como? Eu digo, eu pago o mínimo do mínimo. Eu digo, numa situação como essa, você sempre vai estar pagando juro e multa. Mas qual é a questão disso? Questão cultural, educação, porque se houvesse educação financeira nas escolas, para as crianças, nós iríamos descobrir que, às vezes, comprar à vista é muito mais negócio do que pagar prazos, juros e multas. Então, o que acontece? Muitas vezes nós somos aguçados espiritualmente e esquecemos do homem velho, do ser humano que vai à instituição, lê livros, toma passe, vai aos templos, mas não raciocina, não melhora o seu campo mental e espiritual, não melhora a necessidade de se modificar, de ser bom, de melhorar. Nós precisamos melhorar no nosso dia a dia. Nós precisamos melhorar no tratamento com as pessoas. Nós precisamos melhorar na maneira de falar com as pessoas, principalmente dentro das famílias. Às vezes a família cria um laço de convivência que parece que todo mundo é igual. Parece que todo mundo está no mesmo nível e não está.
nós temos que primeiro conversar. A conversa, o diálogo é muito importante em família. Mas nós temos também que saber dizer não. Porque quando nós deixamos nos levar pela falta da palavra não e da educação e da orientação, nós perdemos as forças. E perdemos as forças porque a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. E quanto ódio, quanta revolta, quanta mágoa, quanta angústia no íntimo das criaturas, porque não foram bem criadas, não foram bem educadas, faltou o diálogo, faltou a conversação. O homem velho, o espírito velho, porque o corpo, às vezes, é novo. Aquele bebezinho desse tamanho aqui, ali tem um espírito, às vezes de longas datas, um espírito velho de várias reencarnações. Um determinado dia eu estava vendo um pintor pintar um quadro. Aí eu me aproximei dele e disse: "Você fez curso de pintura?" Aí ele disse: "Não, isso nasceu em mim naturalmente, é um dom. Isso veio comigo." A mesma coisa são os nossos dons morais, dons espirituais. Todos nós temos dons e missões. Toda criatura humana que vem para cá no planejamento espiritual, antes de reencarnar, passa por vários processos. Uma reencarnação é muito trabalhosa. Uma reencarnação, equipes espirituais trabalham para todo um processo. Não é simplesmente nasceu, viveu, morreu. Não, é todo um processo. A responsabilidade nossa espiritual é incalculavelmente humana. E graças a Deus nós temos o Evangelho, nós temos as mensagens de Jesus, nós temos as parábolas, para que ela sirva de alimento espiritual. Porque quando nós alimentamos espiritualmente o nosso sentimento, os nossos pensamentos, nós começamos a receber ajuda espiritual dos mensageiros espirituais que encaminham as suas vibrações e as suas intenções através do que nós fazemos, praticamos, pensamos e realizamos. E nós não podemos perder uma reencarnação. Às vezes, as pessoas perdem a encarnação em fração de segundos. Reencarnação são oportunidades dadas por Deus. Reencarnação, ela existe em outros orbes, em outros planetas. Estudos, pesquisas, cada vez mais a ciência está se aprofundando em busca de vida em outros planetas, como vocês veem na televisão, nas divulgações de equipamentos, sondas, querendo enviar para Marte, agora Vênus, na descoberta de vida. Mas quem é que dá à ciência essa oportunidade, essa tecnologia para essa evolução? Deus, através de Jesus. Porque se não fosse através da inteligência, inclusive, hoje até a maioria dos cientistas, porque se dizia há um tempo atrás que a maior parte dos cientistas eram ateus. E hoje já tem muitos cientistas acreditando na encarnação, na reencarnação, falando da existência de várias vidas. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Esse processo todinho de tragédias, acontecimentos, evolução. Por que evolução? Mas vai atingir a humanidade toda? Será que a humanidade todinha corre risco? Claro que corre. Mas existem aqueles que estão livres. Por que estão livres? Porque estão presos à lei do merecimento. E na nossa vida nós temos as leis morais, como temos também a lei de merecimento. E quando essa lei de merecimento não chega, é quando nós ouvimos: Deus não olha para mim, Deus não me escuta, não ouve as minhas orações, não ouve as minhas preces. Mas será que eu, você, estamos fazendo o dever de casa?
Será que a mensagem que nós recebemos, porque palestra, reunião, tudo isso é estudo, tudo isso tem um objetivo, tudo isso são fatores de responsabilidade. Quando o homem recebe conhecimento, estudo, esclarecimento, ele não é mais o leigo, ele não é mais o analfabeto. E fora isso, os nossos guias espirituais querem o melhor para todos nós. Nós temos vários exemplos disso aí. Eles não querem o mal, eles não querem a nossa pior. Agora, nós temos a liberdade de escolha. Todos nós temos liberdade de escolha, chamada de livre-arbítrio. Mas é a tal coisa, às vezes, muitas pessoas, como eu via, chega às instituições, aos templos, querendo trabalhar, querendo ajudar. A gente sabe que a solidariedade, como eu já falei isso outras vezes, quando você está fazendo um ato solidário, você não está sozinho. Além de não estar sozinho, está ajudando o outro e está ajudando também a si próprio. Por isso que Jesus diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Porque amar o próximo é nós sairmos desses apegos materiais, desses apegos egoístas, que é meu, não toque, não pegue. E nós vemos muito isso na família. Meu carro, meu relógio, é meu, não pegue, não toque, não adianta. Certo tempo, eu comprei uns calçados importados da Itália. Peguei esses calçados, aí guardei no armário, digo, eu vou deixar aí, porque quando for daqui um tempo eu vou usar e está ali guardadinho na caixa. Digo a vocês, passado um ano, quase um ano, aí eu fui abrir as caixas, estava tudo descolado. A parte do couro soltou todinha. Aí eu disse a mim mesmo, adianta eu guardar, adiantou tanto. Então nós temos que nos desprender das coisas materiais, nós temos que nos desprender dos apegos materiais para não continuar o homem velho. O homem velho que lê obras, o homem velho que conhece a religião, que conhece a religiosidade, o homem velho que estuda as obras, mas não aprendeu nada ainda. Continua como velho na idade e no corpo, querendo agir feito criança. Não pratica, né? Exatamente, querendo ter as mesmas atitudes dos meninos, das crianças, que precisam de educação, porque um dos maiores problemas da sociedade é a educação doméstica. Por isso que há um diferencial entre, sem pré-julgamento de qualidade nenhuma, com todo respeito, porque todas as regras têm exceções. Porque é belo, é amoroso, é digno quando você encontra uma pessoa educada, atenciosa, uma pessoa desprendida dos apegos materiais, principalmente na família. Painho, vou pegar seu carro, vai ali. Vai não. Eu vejo, às vezes, as pessoas idolatrando bens materiais, limpando o carro todo diariamente. Tem que limpar, tem que zelar, porque nós precisamos cuidar do corpo. O corpo é algo de responsabilidade moral e espiritual. Daí, muitas vezes, as doenças chegam para amadurecimento espiritual. Quantas pessoas que sofrem do coração, que têm hipertensão, que não podem ter tristeza, que não podem ter ódio, que não podem ter nenhum tipo de raiva. Por quê? Eu conversando com alguns amigos que têm doenças hereditárias, eles contaram, 3 irmãos meus já foram embora, de repente. Então imaginem vocês, a gente ter a bênção da doença, da saúde, perdão, ter a bênção da doença, mesmo tomando remédio para hipertensão, mesmo tomando remédio para diabetes, remédios para glaucoma, remédios para infinidade de doenças, mas ainda assim mesmo ter saúde para caminhar, ter saúde para enxergar,
ter a mão, ter os braços, porque isso são bênçãos divinas. Então nós temos que aproveitar as oportunidades para não esquecer, para não sermos o cego a vida inteira, o cego do amanhã, o cego que quer, muitas vezes, dar conselho aos outros. Se você não lê, não estuda, se você não pesquisa, se você não tem transformação moral, que não é da noite para o dia, não é para a água do vinho, isso é um trabalho, tudo isso é um processo íntimo, como fala Carlos Bacelli nas suas obras Reforma Íntima. Isso tudo é um processo, não é da noite, não é mágica não, mas eu vejo, digo para vocês, eu vejo muitas pessoas na religião que às vezes está ali fazendo tudo, mas no íntimo a gente sente, pelas ações, pelos atos, que ainda não despertou. E nós temos que ter paciência, temos que manter a calma, temos que orar muito para ele ou para ela. Porque aqueles que nos machucam, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ofendem, nós precisamos orar para eles. Porque o ódio, ele não ajuda ao progresso espiritual. Devemos nos preparar espiritualmente para essas doenças, para os desafios da vida. Desafios que muitas vezes nós não estamos sabendo o que é que pode acontecer. Em alguns casos, a vida é uma interrogação. Para quando nós desencarnarmos, não chegarmos no plano espiritual feito fantasmas. Cego, como cegos, porque não quisemos aprender, não aproveitamos para estudar, para aprender, para entender. Então, procuremos abrir os nossos corações. Procuramos ler as obras espíritas, ou qualquer obra que esteja ligada ao sentido do bem, ao sentido do amor, ao sentido da paz, ao sentido da solidariedade, porque quando nós lemos boas obras, ouvimos boas músicas. Um certo tempo eu estava fazendo uma palestra no La Chico Xavier, aqui em Candeias. Aí eu falando da importância da música clássica. Eu falando que a música clássica é uma música espiritual, mas que as pessoas deveriam compreender que música irradia energia. Música a tal ponto que eu não sei se vocês lembram, que tem uma música do discotecário, que mexe com discoteca, com música, chamado Alok. Vocês devem ter ouvido muito falar nesse nome, até numa música que fazia uma propaganda de um veículo na televisão, no veículo da Ford. E teve uma entrevista com um rapaz que estava em coma, eu não sei se vocês vão lembrar disso, e que ele apareceu no programa Fantástico, dando um depoimento que aquela música conseguiu alimentar a alma dele a tal ponto que ele foi se recuperando e conseguiu se libertar do estado de coma. E o pai dele estava muito feliz por aquela vitória. Eu não sei se alguns viram isso aí. Então existem vários depoimentos, porque tudo é dosado no dia e na hora e no momento. Nós temos uma contabilidade espiritual. Nós temos uma contabilidade espiritual que todos os nossos atos, todas as nossas atitudes são medidas e acompanhadas espiritualmente. E esse arquivo espiritual é chamado de consciência. Porque vocês já pensaram, será que Deus teria de toda hora descer ou mandar um mensageiro dizer, você errou, você fez isso errado, para um planeta que tem mais de 7 bilhões de criaturas, 7 bilhões de criaturas aproximadamente ou mais, não teria como Deus fazer isso. Então, existe um arquivo chamado o quê? Consciência. Nessa consciência está o merecimento, nessa consciência está o estudo, o aprendizado. Agora, quando nós não queremos abrir as nossas mentes, quando nós não queremos evoluir espiritualmente,
queremos nos manter cegos, cabisbaixo, fazendo com que os problemas estejam acima de todos nós, fazendo com que as nossas dores e as nossas doenças sejam mais importantes do que a vontade de orar, de rezar, de ter fé, de ter esperança. Mas eu digo a vocês, isso é um exercício. Quando é que eu vou saber que sou bom? Como é que eu vou saber que eu tenho bondade? Quando eu começar a pensar e a lembrar dos meus atos de bondade e de atitudes positivas. Quando é que eu vou compreender que Deus me abençoa, que Jesus me acompanha e que o bem me abençoa, me ilumina? Através do meu tempo vivido, das conquistas, das vitórias que eu tive, das derrotas que eu consegui vencer. Porque, meus amigos, meus irmãos, a vida, nós temos necessidade de ter a vida de esportista. Nós temos de ter necessidade de ter uma vida de atleta. Atleta espiritual. Porque um atleta, para competir, ele sofre. Um atleta para competir, ele tem dores terríveis. Um atleta, ele não vai chegar ao pódio se ele não lutar, se ele não for honesto, digno e justo, e se não se esforçar para poder alcançar seu objetivo. Então nós precisamos na vida o quê? Aprender a ter planejamento. Planejamento é importantíssimo. Um dos maiores problemas de sofrimento, angústia, dificuldades, revoltas é a falta de planejamento familiar, é a falta de educação familiar, é a falta de projeto. Eu não sei se vocês chegaram a ler um livro de um senhor que ele era um grande executivo e, de repente, descobriu que tinha uma doença terminal. E com essa doença terminal, como ele era muito religioso, tinha muita fé, orava muito, e ele se desdobrava a tal ponto de elevar o pensamento dele, pedindo, suplicando ajuda a Deus para suportar as suas dores e o seu sofrimento. E digo a vocês, existe um livro dele, eu não estou me lembrando agora o nome, mas se pesquisar, acha, ele fez um planejamento com a esposa, com a família, sobre a volta dele, o retorno dele, a partida dele para o plano espiritual. Deixou tudo organizado, com a mulher, com a esposa, com os filhos, porque na mente dele, eu preciso dizer à minha família o que é que eu tenho, como está a minha situação, como são as minhas contas, o que é que eu estou devendo enquanto eu estou lúcido. Porque na hora que minha mente apagar, o que eu começar a ficar delirando devido à quantidade de medicamentos que eu estou tomando para curar a minha doença, que era um CA, eu vou correr o risco de ficar mentalmente esquecido, desconhecer as pessoas, vou emagrecer, vai afetar o meu corpo e os órgãos do meu corpo. Então ele passou a fazer um planejamento. Nós precisamos fazer planejamento das nossas vidas. Planejamento sem trocas, porque não existem trocas em relação aos trabalhos espirituais. Não pense nunca assim, não, se eu fizer um bem, se eu fizer a campanha do Quilo amanhã, se eu fizer, der uma roupa ali, der uma comida, um prato de comida, eu vou para os céus. Não é assim que funciona. Ajuda, mas a funcionalidade maior está aqui dentro. Está aqui e aqui. É quando nós começamos a aprender a usar as técnicas morais e espirituais para evitar cegueira mental, espiritual e material. Vamos nos preparar para a vida futura. Todos nós temos um objetivo de vida. Quando nós perguntamos a uma criança o que é que você quer ser quando crescer, ela vai dizer, quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser professor. É projeto. Ela já tem aquilo no futuro. Com quantas pessoas que nós conversamos que são adultos, jovens,
Por que você está estudando essa área? Por que você formou-se nisso? Porque desde criança que eu tinha esse desejo, tinha essa vontade. A mesma coisa em relação ao mundo espiritual. Nós temos que pensar no dia de amanhã. Qual é a colaboração espiritual que eu estou dando a mim mesmo? Nós, quando éramos criança, que alguém brigava com a gente dizia, corria, vou dizer a painho, viu? Vou dizer a maninha, viu? Você bateu em mim, eu vou dizer, pai e mãe, ela bateu em mim, ela me arranhou. Acabou, você ficou adulto, você vai correr para quem? Você vai dizer a quem? Ao vizinho? Ao amigo? Não. Os sensos de responsabilidades aumentaram. Por isso que há uma dificuldade religiosa em querer se modificar. Eu já conversei com muitas pessoas que dizem, olha, eu não sou santo, eu não sou perfeito. Perfeito é Jesus. Mas é tal coisa, para eu seguir uma religião, a religiosidade eu vou ter que deixar de beber, com todo respeito a todo mundo, viu? Pelo amor de Deus. Vou ter que deixar isso, deixar aquilo. Claro, porque ninguém pode servir a dois senhores, como disse Jesus, a Deus e a Mamon. O que é servir a Deus e a Mamon? É servir a Deus e a servir as coisas da terra. Quando nós assumimos um compromisso de fidelidade com tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ser fiéis em todos os atos e atitudes. Porque, meus amigos e meus irmãos, nós acreditamos que os Espíritos convivem conosco 24 horas das nossas vidas. E os nossos parentes que partiram, que são Espíritos, eles também podem estar convivendo conosco. E você continua sendo aquele espírito cego que não procurou se desenvolver, que não procurou se melhorar, causando decepções e sofrimento a várias criaturas. Aí quando você desencarnar, que seu espírito deixar o corpo, aí você vai cobrar. Meu Deus, eu esperava encontrar isso, encontrar aquilo, conquistar. Não é esse o processo. Eu não sei se vocês lembram do acidente da TAM. Aquele avião da TAM que caiu em São Paulo. Não sei se vocês vão lembrar daquela tragédia. Como também teve um outro caso de um avião da Gol que caiu no Amazonas, em Manaus, na Amazônia. Esses depoimentos foram citados. Houveram livros, obras, textos e orienta os espíritos que, nas grandes tragédias, os que se libertam fisicamente do corpo são aqueles que estão mais ligados ao plano espiritual. São aqueles que trabalharam pela sua reforma, pela sua integridade e trabalharam para se tornarem bons, não santos, bons. Então, quando acontece um acidente grave desse, uma tragédia, uma catástrofe, equipes espirituais se organizam para vir receber os espíritos aqui. E essas equipes espirituais, elas levam espiritualmente aqueles que demonstraram no seu ciclo de vida mais bondade, mais amor, mais caridade, mais oração, mais prece. Então, esses que conseguiram se desprender vão primeiro. E aqueles que estão mais presos ao corpo, mais recolhidos ao materialismo, esses sentem mais dificuldade para o desligamento espiritual. Daí o fato de muitas pessoas sofrerem. Muitos que partem não conseguem. Agarrado. Exatamente. Ficam presos no ambiente. Por isso que um determinado dia eu recebi uma ligação de um amigo que ele perdeu a filha com 13 anos e ele comentou comigo que a esposa ainda guardava as roupas, a cama, o quarto, tudo do mesmo jeito que estava. Aí eu separei algumas mensagens espíritas. Eu digo, olha, meu objetivo aqui não é convencer, não é converter, mas o espírito precisa se libertar. Então, transforme tudo isso em prece e orações.
Então, quando nós procuramos nos modificar nesse sentido, fica mais fácil desencarnar, fica mais fácil se desligar, se desprender do corpo. Então, quando a mensagem entra aqui na mente e no coração e no íntimo, e nós começamos a trabalhar essa necessidade de ser bom, essa necessidade de ajudar, essa necessidade de trocar os problemas, as decepções, as angústias, as agruras, pelo trabalho de bondade e solidariedade, vamos evoluindo e abrindo espiritualmente a nossa evolução, vamos melhorando a nossa evolução espiritual e o nosso futuro espiritual passa a ser mais acompanhado e ligado à espiritualidade. Então, são pontos que nós precisamos pensar, porque é importante nós questionarmos essa questão da cegueira espiritual. Não sermos hoje o cego de amanhã. Porque, como cegos, nós vamos sofrer muito espiritualmente e moralmente. Então, desde já, aproveitemos essas oportunidades, porque as lições, as mensagens, não são com o objetivo de convencer, de converter, de obrigar. Não, cada um é dono da sua consciência. Mas está no momento de você, onde você estiver, pensar, raciocinar, refletir. Como é que está o meu relacionamento com minha família? Por que as pessoas não gostam de mim? Por que as pessoas me tratam mal? Como é que eu trato os meus em casa? Solidariedade, generosidade, humildade, quebrar essa barreira chamada orgulho, que muitas vezes esse orgulho afasta as famílias, cria separações, cria individualismo, cria ódio, alimenta e atrai energia negativa, vibrações negativas. Então, meus amigos e irmãos, leiam, estudem, pesquisem. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás que os espíritas, com todo respeito às outras religiões e a todas as pessoas, são os que menos leem, estudam e pesquisam. Isso foi uma pesquisa feita e nós precisamos ler e estudar para orientar. Como é que eu vou dar um conselho sobre mediunidade? Quantas pessoas chegam nas casas e nos templos carregados de dúvidas, cheio de perguntas, entrar atrás de respostas. E nós temos que ter a humildade para orientar, para esclarecer, com toda generosidade, com toda paciência, sem vaidade, porque às vezes a vaidade, ela afasta a humildade e às vezes torna o ser parecedor de sabedor de tudo. E não é verdade. Nós temos que exemplificar o exemplo de Jesus, lembrar de seus ensinamentos, ter Jesus em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, porque Ele é luz, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é caridade. Quando nós estamos sofrendo qualquer tipo de problema na nossa vida, não estamos sendo caridosos com nós próprios, porque nós aprendemos tanto, nós ouvimos tanto nas lives, nas palestras pessoalmente, foi ensinado tanta coisa, foi passadas tantas mensagens já, e nós queremos continuar com aquela de eu estou cansado, eu não aguento, fulano me fez mal, estou com ódio dele, com ódio dela, estou com raiva, não falo mais com ele, não falo mais com ela. Troquem isso pelas preces. Orai e vigiai. Troque isso, perdoai os vossos inimigos. Amai a Deus e a Jesus sobre todas as coisas. Se nós contribuirmos para o amor aqui dentro e aqui,
vamos melhorar a nossa saúde, vamos melhorar o nosso astral mental e espiritual. E é por esse motivo que às vezes as pessoas dizem, mas você é tão calmo no trabalho, onde você trabalha, onde você mora. Se fosse comigo era diferente. Não, é elevação, porque nós começamos a chegar em graus, subindo escadas. Isso, como eu digo, é um processo. Não é milagre, não é mágica, porque também não adianta a hipocrisia. Não adianta a hipocrisia de chegar e participar de tudo e não querer se modificar. É um trabalho que exige esforço. Então vamos pensar em Jesus como o médico, o psicólogo, como o mestre dos mestres, como terapeuta, porque, meus amigos e irmãos, se tiverem a oportunidade, leiam as obras psicografadas, mas também leiam, estudem Jesus, para ver que coisa maravilhosa nós vamos descobrir. Sigamos seus exemplos. Exemplo de humildade, exemplo de paciência, exemplo de generosidade, principalmente os trabalhadores, principalmente aqueles que trabalham pelas causas morais, espirituais, doutrinárias, de todas as seitas, religiões, credos. Vamos usar os seus exemplos. Não vamos deixar que a mensagem se transforme num dom intelectual inatingível. Que Deus, Jesus, nos proteja, nos abençoe. Mais uma vez agradeço a todos pelo convite, a todos os participantes, aos que não puderam participar, que a luz do Senhor ilumine a todos em sua infinita bondade. Amém. Então nós só temos que agradecer, senhor Carlos, pela sua disponibilidade, né, de abrir esse espaço para vir aqui na nossa casa de forma virtual e trazer essa maravilha de palestra, né, enriquecedora, e nos traz tantas reflexões importantes e reais, né, do mundo real mesmo. Porque eu também estou aprendendo. Eu estou com uma saudade grande de voltar pessoalmente ao emissário de Jesus, porque eu gosto muito dali. Eu sinto uma luz ali, uma coisa muito agradável. Obrigado, mas vai chegar essa oportunidade, tudo passa, né, seu Carlos? É verdade. Vai passar e nós vamos nos encontrar pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos juntos, né, com a permissão de Deus, e vamos congregar em nome de Jesus sempre que a gente puder. Então agradeço, espero que o senhor sempre possa voltar e o senhor consiga arrumar um espaço para a gente mais uma vez, outra vez, porque sempre é uma bênção, né? A gente agradece muito. Então eu agradeço também a todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco, né? Os irmãos encarnados e os desencarnados também, porque os espíritos amigos, eles estão aí trazendo os desencarnados para participar também. Então a gente tem que lembrar que os desencarnados estão ativamente participando, virando. Exatamente. Então agradeço mais uma vez o abraço fraterno dos emissários de Jesus, para o senhor, para a sua família e para todos que estiveram conosco durante todo esse mês de aniversário, né? Agradeço aos outros palestrantes que estiveram conosco. E um tema tão importante, né? O tema central, Jesus, o mestre dos mestres. Muito obrigado, senhor Carlos. Então vamos passar agora a nossa prece final, porque o relógio não é espírita, né? Infelizmente as coisas acabam, né? A gente tem que encerrar, então vamos encerrar com chave de ouro. Mestre amigo, mestre Jesus, mestre de amor e misericórdia, espíritos amigos, José de Anchieta, mentor espiritual da Associação Espírita Emissário de Jesus, agradecemos por essa noite maravilhosa e abençoada que o nosso irmão trouxe, essa exposição tão rica para todos nós, que mexeu com os nossos corações. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso irmão para que continue levando a sua mensagem para os corações, para as consciências, e que nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Derrama sobre todos nós a tua misericórdia e o teu amor.
irmãos encarnados e desencarnados, e enfim, Senhor, a todos necessitados nesse momento. Que esses 40 anos do nosso emissário de Jesus seja sempre lembrado, e vamos partir agora para os 41 anos pela tua graça e pela tua misericórdia. Muita paz para todos, glória a Deus nas alturas e paz na terra para todos os homens e mulheres. Muito obrigado. Senhor Carlos, um abração para o senhor, viu? Muito obrigado, meu abraço a todos e até a próxima. Até logo. Até logo.